Às vezes as pessoas pensam assim, Vânia, a pedofilia não é possível que as pessoas vão aceitar. Queridos, já está aí. Lá no Irã mesmo, alguns países, eles casam. Então, eu vi esses dias uma reportagem de uma menina de 13 anos, onde ela foi e casou com um homem de 29 anos, ele era um muçulmano, e ela conta num podcast a vida dela, o que ela tem que fazer, ela tem que estar disponível sexualmente, ela trabalha como uma escrava, ela não pode dizer não para o marido. Isso nada mais é, queridos, do que a normalização. Então, quando você pega alguém que abusa do seu filho, aí agora você quer fazer justiça, ou quer levar ele até a justiça, ele não vai ser tratado mais como um criminoso, ele vai ser tratado como um doente. E é aí onde causa revolta em muitos pais, em muitas mães, ao quererem fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Então a pedofilia agora é uma doença, não é mais considerado um crime. Antes de começarmos o tema de hoje, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Dos dias 15 a 19 de julho, nós teremos um congresso aqui no IAG, Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Serão dias de estudo sobre autoclamor, fechamento da porta da graça, decreto dominical e as mensagens de Daniel e Apocalipse para o nosso tempo. Estarão conosco o pastor Benjamin Prado, Silverino Kiel e Leonardo Amaral. Se você quer estudar este assunto com mais profundidade, este congresso é para você. Entre em contato e faça sua inscrição e separe os dias 15 a 19 de julho para estar conosco aqui no IAG. Feliz sábado, seja bem-vindo a mais um vídeo Além das Manchetes. Hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e também no mundo. Enquanto o mundo está distraído com a questão da Copa, muitas coisas têm acontecido e às vezes passam desapercebidos por nós. Então, gostaria de lembrar vocês, apesar do acordo de paz ter sido feito entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao Estreito de Hormuz, isso não quer dizer que nós não vamos ter consequências ou que não estamos tendo consequências aqui no Brasil e também em outros países ao redor do mundo. Então, uma das consequências que nós já estamos sentindo aqui no nosso bolso, até um título aqui de uma reportagem: a paz reduz o choque, mas não apaga a inflação. E nós estamos vendo isso hoje no nosso dia a dia. Depois vou deixar um videozinho aqui para vocês de um senhorzinho revoltado que um carrinho de compra ele pagou R$ 1.700. Então, apesar do acordo ter sido feito lá nos Estados Unidos, isso não quer dizer que não tem impacto para nós na questão da energia, na questão do alimento. Nós estamos vendo isso, estamos sentindo isso no bolso. O nosso poder de compra, cada dia mais, ele está sendo perdido, ou seja, o nosso dinheiro não está valendo muita coisa. A paz reduz a probabilidade de um novo choque de oferta, mas não apaga o legado inflacionário deixado pela crise. Energia mais cara não afeta apenas o preço da gasolina. Ela se espalha pelo frete, pelos custos industriais, pela produção de alimentos, pelas tarifas de serviço, pelos seguros de navegação e, sobretudo, pelas expectativas. Quando um choque desse tipo dura tempo suficiente, deixa de ser apenas um evento de mercado e passa a contaminar a formação de preços de maneira mais ampla. Por isso, o alívio em Hormuz não entrega por si só uma folga automática aos bancos centrais. E nós ainda vamos sentir as consequências disso por um bom período, ainda aqui, principalmente no Brasil, na questão da produção de alimento. Nós vamos estar vendo isso no segundo semestre, já estamos entrando, no segundo semestre de 2026 e principalmente na próxima safra, porque o Brasil, ele importa a maior parte dos insumos para a plantação. Então, o sistema agrícola brasileiro, ou seja, o agronegócio, ele depende muito de insumos que vêm de fora. Alguns vinham lá, que passavam pelo Estreito de Hormuz, muitos outros vêm ali da Alemanha, e tudo isso está ficando cada vez mais caro e nós vamos, então, sentir isso, já estamos sentindo. E eu gostaria de comentar com vocês algo que seria prudente nós fazermos, que é a questão de estoque de alimentos. Falar, Vânia, mas a gente não deve estocar alimentos. Querido, se você tivesse
condições de ter a sua terra, de você estar plantando, o nosso melhor estoque, aquele recomendado por Deus, é a nossa terra. Você planta, você tem sua colheita, você guarda para o próximo ano e assim sucessivamente. Mas esse não é o contexto de todos ainda. Minha oração é para que em breve muitas pessoas elas realmente consigam sair do sistema, sair das cidades, morar no campo onde elas possam plantar os seus alimentos. Mas enquanto isso não acontece, diante de uma crise que nós estamos vendo, essa superinflação, a tendência é piorar e não melhorar, por que não fazer uma provisão? Isso não é pecado, isso não é você confiar nas suas próprias mãos, isso é uma questão de sabedoria. Então, alguns alimentos que eu gostaria de recomendar aqui para vocês que dariam para estocar. Depois vocês podem até dar uma pesquisada em relação a isso, mas é importante que haja assim um estoque de alimentos, um armazenamento desse alimento de forma correta, para que esse alimento não seja perdido com a estocagem. Então, algum deles seria a aveia, que é um alimento extremamente nutritivo, e ele também é versátil, dá para você comer tanto ela crua como mingau, você usar para farinha, para fazer pão. É um alimento que quando você estoca ele hermeticamente, ele dura, tem uma boa durabilidade. Nós temos também aqui o arroz. O arroz que eu recomendo aqui para vocês, querido, que tem uma boa durabilidade, ele pode durar até 20 anos, ser estocado de forma correta, é o arroz branco. Você pode estocar também o arroz integral, mas ele não tem toda essa durabilidade. Lembre-se que nós estamos falando de uma crise, então na crise o primordial é que você não passe fome, que você não tenha tanta desnutrição, que você não seja subnutrido. Então, por isso a questão do arroz branco. Agora, no nosso caso aqui na roça, se você tem condições de plantar, o arroz integral é infinitamente, tem muito maior qualidade de nutrição do que o arroz branco. Mas ainda assim o arroz branco você pode ter ali numa emergência. Outra coisa que é excelente para estoque de alimento é o flocão de milho. É um alimento barato. As pessoas vão falar, Vânia, mas é um alimento transgênico. Realmente, é um alimento transgênico, mas você tem a opção de comprar ele sem a transgenia. Você pode comprar ele tanto orgânico como não transgênico. O custo é um pouco maior, mas aí dentro da sua realidade, se você não tem condições de comprar um flocão que seja não transgênico e orgânico, é melhor você, ainda assim, você ter esse flocão numa crise. Porque às vezes eu vou citar os alimentos aqui e as pessoas vão vir nos comentários e falar, Vânia, mas esse alimento não é saudável, Vânia, mas isso... Queridos, nós estamos falando de uma crise alimentar, para você não ter dificuldades, tá bom? Agora, se você pode estocar um alimento de melhor qualidade, faça isso, mas não é a realidade de todos. Nem todos que vão estar assistindo esse vídeo vai ter condições de estocar os melhores alimentos, mas são alimentos básicos que você consegue sustentar a sua família diante de uma crise. A farinha de trigo integral, tem a opção também de você comprar a farinha de trigo orgânica, que ela tem muito menos efeito colateral. Os grãos, você pode estocar o grão de bico, pode estocar lentilha, o feijão também, ele dura bem estocado de forma correta. O óleo, enlatados, para quem faz uso de enlatados, os enlatados, alguns alimentos, eles também são uma opção para estoque. Macarrão é algo barato, é um carboidrato simples, é algo que você faz ali um pacote, você consegue oferecer uma refeição ali para a sua família, ele usa pouca água, então é algo que também você dá para estocar para uma crise. O sal e o mel, então o sal é algo essencial, que ele não vai servir somente para você temperar os alimentos, ele também tem os minerais, de preferência o sal marinho integral. Ele não é um sal caro, quando você compra, tem lá a opção no cerealista, ou não sei onde você mora, mas é um sal que acho que não custa o quê? R$1,50 o quilo do sal, dá para você comprar ali em grandes quantidades, ou você compra um pouco por mês. E também o mel, vai falar, Vânia, mas o mel é um alimento caro. Então procure comprar mel de produtores, vai direto à fonte, não compre ali então do mercado,
se você não tem tanto acesso. Veja que eu estou dando opções para quem tem condições e para quem não tem. Mas o mel, ele é um alimento riquíssimo, ele é antibacteriano, o mel não tem nem prazo de validade. Então você pode estocar o mel, aqui a gente tem o costume de comprar o mel em baldes, e eles duram ali muito tempo, e o custo sai, assim, comparado ao que é vendido no mercado, sai muito mais em conta. Então você vai ter um alimento nutritivo, um alimento também que serve como remédio, e é bom você ter o estoque desses alimentos. Aí você vai falar, Vânia, mas agora como que eu vou fazer em meio da crise? Vou comprar, queridos, cada compra você vai fazer uma aquisição, você vai fazer uma provisão. É bom você ter um estoque de pelo menos há 6 meses a 1 ano. Nós já vimos algumas questões em relação ali à guerra. Sabemos que o mundo ele é refém do Estreito de Hormuz. Se eles resolvem fechar aquilo, se acontece outra guerra, nós sabemos que o mundo está vulnerável. Então, se há uma crise de energia, há uma crise de combustível, o primeiro lugar que as pessoas vão para estoque são os mercados. Só que você tem que usar de sabedoria e fazer isso antes. Não esperar chegar no auge quando você está vendo, ou seja, quando você está vendo as prateleiras do mercado ficando vazia, quer dizer que o negócio já está muito avançado. Então isso eu gostaria de deixar aqui com vocês. Quem tiver condições de estocar outros alimentos, faça isso também. Hoje na internet tem muitos vídeos ensinando a maneira de você estocar, tem muitas opções também. E nós que temos terra, nós temos que plantar. E uma das intenções também do estoque, querido, lembrando aqui do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, uma vez que você tinha um estoque, você também pode socorrer outras pessoas. Então você pensa na sua família, e Deus sempre abençoa e você sempre consegue socorrer o seu próximo. Nós não sabemos se todos vão ter condições, mas à medida que Deus te abençoar e você tiver condições, lembre-se sempre de compartilhar. Aqui no Brasil, Agenda 2030 a todo vapor, nós temos aqui nós estamos num ano de decisão política, um ano extremamente importante sobre essas questões. E o brasileiro está onde? Está lá curtindo a Copa do Mundo. E é engraçado que sempre as Copas acontecem quando nós temos decisões importantes no âmbito político aqui no Brasil. Você está vendo aí o movimento entre a esquerda e a direita dividida. Gostaria até de fazer uma ressalva aqui com vocês no último vídeo. Eu fiz um comentário sobre a onda azul aqui na América do Sul e eu usei uma palavra extrema-direita. E algumas pessoas podem até ter uma interpretação, porque esse é um jargão usado geralmente por pessoas da esquerda. Gostaria mais uma vez de reforçar aqui com vocês que hoje eu sou apartidária. Eu ser apartidária, querido, não quer dizer que eu não acompanho o que está acontecendo dentro da política aqui no nosso Brasil. Mas hoje não me envolvo mais em questões políticas, mesmo porque o nosso mundo, a nossa pátria, não é este lugar. E nós sabemos que a política dos dois lados, elas estão envolvidas com uma agenda. Então, agora não pense você que por eu ter falado extrema-direita, na verdade eu deveria ter falado somente direita e não extrema-direita, mas eu estou aqui corrigindo, mas eu não sou a favor do socialismo, do marxismo cultural, não sou a favor, queridos, dessa ideologia, porque ela vai contra a Bíblia, ela vai contra a religião que eu professo. Lavânia, mas então você é a favor da direita. Queridos, tem algumas pautas da direita que realmente ela favorece sim quem é o cristão, mas não são todas. Então como que a gente vai fazer? Não tem como, não, mas então eu vou escolher do males o menor. Não, queridos, as questões políticas, vamos enterrar as questões políticas, porque é da direita que muitas vezes virá a perda das nossas liberdades. Então fique atento a isso. Não que a esquerda também não faz isso, ela faz, já fez, aliás, ela vem fazendo isso de forma silenciosa desde a década de 70 aqui no Brasil, e muitas vezes nós não percebemos porque nos acomodamos em algumas situações. Mas essa não vai ser a pauta do meu vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso
no meu próximo vídeo sobre o marxismo cultural, como isso hoje está envolvido na questão religiosa, na nossa igreja também, igreja adventista, dentro da nossa sociedade. Mas isso será a pauta para um próximo vídeo. Gostaria que vocês assistissem um pouco essa reportagem, onde fala sobre a pedofilia, isso aqui a nível de Brasil, não só de Brasil, né, mas a gente sabe que isso vai se alastrar de alguma forma, não vai ficar só aqui no nosso contexto, mas era algo, queridos, que eu já estudava há quase 20 anos atrás, a questão da normalização da pedofilia e como isso um dia seria apresentado para as pessoas como uma doença. E hoje nós estamos vendo isso acontecer, ou seja, eu li sobre isso, estudei sobre isso há quase 20 anos atrás. E hoje você pode ver essa reportagem, uma reportagem inclusive da Globo, onde a pedofilia ela vai ser reconhecida como uma doença crônica. Inclusive os médicos estão comparando a diabetes e ao alcoolismo, uma doença que não tem cura. Dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo. Isso nada mais é do que a normalização daquilo que acontecia em Sodoma e Gomorra. Eu gostaria de que vocês abrissem comigo em Gênesis 19:4, aonde diz assim: mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta a eles e fechou a porta atrás de si e disse: rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a esses homens não façais nada, pois eles vieram sobre a sombra do meu telhado. Então aqui nós temos 2 lições. Quando esses homens chegaram lá até a casa de Ló em Sodoma, os habitantes de Sodoma estavam lá, tanto os velhos, estavam lá os jovens, então a cidade toda ela já estava contaminada. E eles queriam então trazer esses homens, aqui quando a Bíblia usa a palavra conhecê-los, era para ter relação sexual com eles. Então veja, tanto os velhos como os jovens, eles estavam dispostos, ou seja, eles já estavam inseridos nesse tipo de prática, né? E uma das coisas que faz parte da degradação do ser humano é a pedofilia e é o homossexualismo também. Há um tempo atrás, o homossexualismo ele também foi considerado, hoje ele é considerado uma doença, e que ela não tem cura. Inclusive, gerou até uma repercussão aqui sobre um pastor até famoso, a questão da cura gay. Hoje, a ciência, ou seja, a medicina, a psicologia, ela não pode oferecer para uma pessoa que ela é homossexual e ela quer sair disso, ela não pode oferecer ferramentas para que essa pessoa saia disso. Ao contrário, você, na verdade, vai incentivar, vai fazer com que ela se conforme como se ela tivesse nascido dessa forma. A política hoje, ela é feita dessa forma. A pedofilia hoje, ela não vai ser diferente. Então, às vezes as pessoas pensam assim, Vânia, a pedofilia não é possível que as pessoas vão aceitar. Queridos, já está aí. Hoje ela é considerada uma doença crônica. Em alguns países, como a gente vê, lá no Irã mesmo, alguns países, eles casam. Então, eu vi esses dias uma reportagem de uma menina de 13 anos, onde ela foi e casou com um homem de 29 anos, ele era um muçulmano, e ela conta num podcast a vida dela, o que ela tem que fazer, ela tem que estar disponível sexualmente, ela trabalha como uma escrava, ela não pode dizer não para o marido, isso porque ela tem 13 anos, mas a gente sabe que nesses países, às vezes a menina ela tem 9 anos e ela é dada em casamento. Elas são dadas então ali para senhoras de 50, 60, 70 anos.
Então agora vai ser a pedofilia, ela está sendo traga para nós como uma doença. Isso nada mais é, queridos, do que a normalização. Então quando você pega alguém que abusa do seu filho, aí agora você quer fazer justiça, ou quer levar ele até a justiça, ele não vai ser tratado mais como um criminoso, ele vai ser tratado como um doente. E é aí onde causa revolta em muitos pais, em muitas mães, ao quererem fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Uma vez que não há justiça, olha só, há uma bomba aqui sendo levantada, porque uma vez que não é feito justiça, as pessoas mesmo elas vão querer fazer justiça por si só. Então a pedofilia agora é uma doença, não é mais considerado um crime. Outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês, a mídia está falando muito sobre a questão do El Niño, sobre o impacto que vai ter nas colheitas, nas safras, ou seja, então nós já estamos tendo a questão do Estreito de Hormuz, a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, e mais um ponto é a questão do El Niño, onde vai trazer graves consequências ali para o agro do Brasil. Então, 2027, e a gente já está vendo isso hoje, mas é um ano que promete uma crise alimentar. Então, mais uma vez eu falo para vocês, se preparem, estoquem alimentos, mas o mais importante do que tudo isso, Vânia, é a sua comunhão com Deus, é o seu preparo diário. Não adianta você fazer toda essa provisão, ser suficiente em relação a isso, se a sua comunhão com Deus ela está defasada. Então, o nosso primeiro preparo, buscai a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas, mas isso depende também da ação humana. Não adianta nada você estar vendo o mundo desabar, as coisas acontecerem e você ficar aqui de mãos atadas, só orando, Senhor, me ajuda, sendo que você também pode fazer alguma coisa. Nós tivemos recentemente o terremoto na Venezuela, em vários lugares, inclusive do mundo, onde foi sentido esse tremor, com mais intensidade aqui na Venezuela, vizinho nosso aqui no Brasil. Algumas pessoas colocaram nas redes sociais como ficou o céu na Venezuela antes e também depois do terremoto. Inclusive, algumas pessoas me perguntam, Vânia, você acha que isso pode acontecer, ação humana? Eu não duvido, queridos. Hoje, o homem ele tem equipamentos capazes de fazer acontecer tremores. Mas independente se é a ação do homem ou não, tudo isso está colaborando para que Jesus volte logo. Se você for comigo lá em Mateus 24, e não pense você que o mundo vai ter um momento de paz. Você está vendo que é uma coisa atrás da outra. Enquanto o mundo está entretido, 5 bilhões de pessoas entretido com a Copa do Mundo. Já falei para vocês que a Copa, o futebol, os esportes são uma ferramenta de engenharia social, depois vocês podem se aprofundar um pouco nisso. Mas em Mateus 24 diz o seguinte, Mateus 24, do 6 a 1, diz assim, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são princípios das dores. Então, queridos, o que está acontecendo hoje, eu não gosto de usar a palavra crise climática, porque isso também se refere a uma agenda, que é a Agenda Verde. Então, mas sim, são acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Não estou dizendo que Jesus vai voltar daqui a um mês ou daqui a um ano, não estou dizendo isso. Mas o mundo está como a mulher que está prestes a dar à luz. São os princípios das dores. Então não pense você que o mundo ele vai voltar a uma normalidade, porque ele não vai. É daqui para pior. Porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E para ele, quanto mais pessoas desavisadas sobre a volta de Jesus, quanto mais pessoas perdidas ele conseguir levar, para ele é muito melhor. Então ele vai sim. Ellen White até fala que ele estudou os segredos da natureza. E conforme Deus permite, queridos, ele vai ceifar muitas vidas. Então, na questão do terremoto da Venezuela, nós podemos tirar algumas lições. Qual é a probabilidade de você morando no campo, onde você não está
em prédios, qual é a probabilidade de você sair vivo de um terremoto? É muito grande mesmo. Agora, dentro de uma cidade, queridos, como nós vimos lá e também em outros lugares, uma vez que nós tivemos terremoto ali de 7,5, que foi algo grandioso, onde prédios vieram abaixo em questão de 7 segundos que durou o tremor. Então, quantas pessoas perderam a sua vida ali num instante? Então, quando Deus fala assim, sair das grandes cidades, vão para o campo, Deus, em sua misericórdia, Ele quer o melhor para você. E muitas vezes nós insistimos em fazer as coisas da nossa forma. Quando Deus ele fala para você deixar as cidades, principalmente as grandes cidades, e você morar no campo, isso é uma bênção. Não pense você que você está sendo privado. Na verdade, você está sendo protegido. E muitas pessoas, elas têm seguido esse conselho. E muitas delas nem têm a luz que nós temos. E ainda assim, elas estão vendo o caos que está na cidade, tanto da moralidade, nós devemos levar isso em consideração também, aonde estamos criando os nossos filhos. Porque você vê aqui que Ló, ele ofereceu as suas filhas virgens. Olha a loucura de Ló. Ele morou tanto em Sodoma e Gomorra que ele se acostumou com aquele tipo de vida, que ele estava disposto a entregar as suas filhas para elas serem abusadas do que entregar os viajantes que estavam debaixo do telhado dele. Você vai falar se você não vai falar se Ló foi influenciado? Com certeza Ló foi sim influenciado e não é diferente para conosco. Gostaria que vocês vissem aí também uma mulher é presa, queridos. Se eu não me engano, foi no Paraná, por impedir que um homem transexual usasse o banheiro de mulher. E ela foi presa e vai responder por racismo, por preconceito, para você ver como estão as leis do nosso país. Apesar do Brasil, a maioria da população se considerar cristãos de direita, mas uma pequena minoria, ela implanta o marxismo cultural. E isso vem de cima para baixo. No próximo vídeo eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso, mas só para vocês verem como que está a nossa sociedade hoje. Então, aquele que é de bem, aquele que preserva a cultura judaico-cristã, que a gente sabe que isso vem da Bíblia, esse tipo de pessoa está sendo preso. E aquele que na verdade está fazendo tudo errado, porque dentro do marxismo cultural não existe moral, então para eles um homem trans usar um banheiro de mulher, para eles está tudo bem. Agora imagina você, a sua filha, lá com 12, com 10, dentro de um banheiro feminino e um cara desse, ele então vai lá usar o banheiro e se você for querer, de alguma forma, impedir, é você que vai ser preso, né? Ou a senhora que vai ser presa. Recentemente a gente teve lá nos Estados Unidos uma repercussão sobre a questão da separação entre igreja e Estado. Tivemos uma comissão sobre liberdade religiosa, onde nacionalistas cristãos, eles estão ali então reivindicando a quebra dessa separação entre igreja e Estado, ali a questão do nacionalismo cristão. E se você for, queridos, analisar um pouquinho a fundo, nós temos somente duas opções nos Estados Unidos. Ou o marxismo cultural, que foi uma agenda que avançou muito nos Estados Unidos, muito mesmo, nas escolas, nos filmes, na cultura, nas artes, em tudo. E por outro lado, nós temos aqui o nacionalismo cristão, onde eles alegam, se é ensinado nas escolas e nas universidades o marxismo cultural, por que hoje a gente não pode incentivar a leitura da Bíblia? Por que hoje a gente não pode colocar as nossas crianças para ler provérbios, para ler salmos, que ela vai contra essa agenda satanista? Então, ao longo de quase 40 anos, com essa frase da separação entre igreja e Estado, ou seja, com essa emenda da separação entre igreja e Estado, o que nós vimos avançar nos Estados Unidos foi a agenda woke. Então, a esquerda avançou nos Estados Unidos, o marxismo cultural avançou nos Estados Unidos, enquanto isso a direita conservadora, ela recuou. Mas e nós? Será que nós devemos tomar o partido do nacionalismo cristão ou ficar do lado do marxismo cultural? Não, queridos, nós não devemos nem ir para um lado
e nem para outro, porque Deus, ele nos dá a liberdade de consciência. Ele dá a cada um de vocês a liberdade de escolher a quem vocês vão adorar. Mas no próximo vídeo a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. E a tendência aqui no Brasil é que o Flávio Bolsonaro ele está crescendo nas pesquisas. A tendência é que um governo de direita assuma, porque o povo brasileiro ele está cansado de tantos escândalos, da questão do crime organizado. A gente está vendo os Estados Unidos agora interferindo aqui no Brasil, taxando, inclusive investigando algumas empresas por lavagem de dinheiro. E eu gostaria de lembrar vocês de uma coisa. O Flávio Bolsonaro, ele é totalmente alinhado com a agenda do grande reset. Só estou mostrando para vocês os dois lados da moeda, porque hoje eu sou apartidária. E quando nós temos a orientação de enterrar as questões políticas, queridos, para nós esse é o melhor. Isso não quer dizer que nós não devemos nos posicionar contra agendas que ferem a nossa consciência, que ferem a nossa família, que ferem as nossas crianças. São coisas completamente diferentes. Eu gostaria que vocês entendessem em relação a isso. E mais uma vez eu reforço que ambos eles servem a um único objetivo. Primeiro se avança uma agenda woke, aonde todo mundo agora está esgotado, não quer mais saber, então vem uma direita e apresenta a solução, porque a direita ela defende os valores das famílias, ele defende a cultura judaico-cristã, que nós também defendemos. Nós tivemos Bolsonaro como representante da direita aqui no Brasil, acho que foi um dos poucos, porque os outros governantes de direita, querido, eles não eram de direita. Fernando Henrique não era de direita, Temer não era de direita, então eles eram centrão, e às vezes as pessoas não gostam que eu falo isso, mas é o que é a realidade. Então eles tinham o nome de direita, mas as agendas que avançavam e avançaram aqui no Brasil foram agendas socialistas. Quando o Bolsonaro assumiu, ele tentou mudar muita coisa, mas ele estava refém de um judiciário, porque ele não pode criar leis sozinho, e vocês viram o que aconteceu. Mas eu só estou pincelando para vocês verem a situação que está acontecendo aqui no Brasil. Essa não é a nossa luta. Essa não é a nossa luta, porque a nossa pátria ela não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então a nossa luta é para salvar pessoas do pecado. Esse é o legado que Jesus deixou para os discípulos e é o legado que nós temos hoje. Independente se essas pessoas são de direita, se elas são de esquerda, a luta do cristão é tirar as pessoas do pecado, ou seja, apresentar ao mundo alguém que tem a solução para este mundo. Só Jesus tem a solução para este mundo. Então essa é a nossa missão. E muitas vezes o nosso posicionamento político ele vai gerar preconceito e vai fechar portas. Então vamos enterrar as questões políticas. Devemos orar sim pelo nosso país, devemos orar sim pelos nossos governantes, mas principalmente para a salvação deles. Porque a questão da direita e da esquerda é só uma distração. E as pessoas elas se odeiam por conta disso, famílias são divididas por conta de partido político. Não deixe isso acontecer com você. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. IAG, juntos avançaremos.